Fala, meu terceirão do SEC, beleza, meus queridos? Galera, como eu tinha combinado com vocês, vai agora a nossa segunda videoaula no sistema sala de aula invertida. Dessa vez, né, na segunda aula, a coisa realmente vai funcionar como a gente se propõe. Ou seja, primeiro a galera vê o conteúdo aqui, depois a gente debate na sala de aula, beleza? Naquela videoaula de termometria, eu acabei invertendo a ordem, porque a gente começou já, né, na semana de aula, naquela correria, não deu para gravar o vídeo antes. A partir dessa videoaula, a coisa começa a funcionar direitinho. Videoaula primeiro, aula em sala depois, beleza? Então nessa aula, nessa videoaula, vamos falar sobre dilatação, beleza? Que é uma consequência da temperatura, da variação de temperatura. Então se liga, pega um papel, uma caneta ou um caderno, anota. Se você quiser, você pode dar pause nas telas que vão aparecer e ir anotando, beleza? É bacana também. Fechou? Qualquer dúvida, posta aí, beleza? Comenta. Curte o vídeo, compartilha, se inscreva no canal, que é bacana, para dar aquela força pro Prof. Bassalo, beleza? Você tem algum colega de outra escola que também está com dúvida na mesma matéria ou em outras aulas, porque no meu canal tem várias aulas, espalha pra galera aí, fechou? Então, vamos nós para nossa videoaula sobre dilatação. Partiu! Galera, vamos lá. Dilatação térmica, gente. Se você acompanhou a nossa outra videoaula, a 17, sobre temperatura, a dilatação é um dos efeitos da variação de temperatura. Como é que seria isso? Vamos lá, galera. Olha só. Vamos pegar aqui, ó. É um fenômeno em que os corpos, ao se submeterem a variações de temperatura, sofrem alterações em suas dimensões, comprimento, largura e altura, beleza? Vou aproveitar aquela figura que eu já usei na nossa outra videoaula para dar uma relembrada aqui. Lembra? Estado sólido, estado líquido e estado gasoso. À medida que eu vou do sólido para o líquido para o gasoso, a temperatura aumenta, beleza? E repare que com esse aumento de temperatura, o espaço entre essas moléculas também aumenta, beleza? Se o espaço vai aumentando, galera, é sinal que você tem o quê? Uma dilatação. Se uma molécula empurra a outra, no geral, o corpo inteiro cresce, aumenta de tamanho. E, do mesmo jeito que se eu aumento a temperatura, eu tenho uma dilatação, um crescimento, né, uma expansão. Se eu diminuo a temperatura, eu tenho uma contração. Mas não acontece com todos os casos. Há um caso aí muito famoso, a gente vai ver já já, que não obedece exatamente essa regra. Mas a regra geral é: aqueceu, expandiu, esfriou, encolheu. Beleza? Vamos lá. Então, mais temperatura, aumento nas dimensões. Menos temperatura, contração nas dimensões. Tranquilo? Beleza? Vem comigo. Temos três tipos de dilatação, galera. Dilatação linear em uma única dimensão, comprimento. A superficial é a área e a volumétrica no volume. Então, começando aqui a nossa dilatação linear dos sólidos. Como é que funciona? Vamos lá. É a dilatação térmica de um sólido considerando uma dimensão, ou seja, o comprimento, beleza? Então, a formulazinha é ΔL igual a L0 vezes alfa vezes Δθ. Vamos agora descobrir o que é cada coisinha dessa. Olha só, galera. Delta é variação, então ΔL, variação de comprimento. L0 é o comprimento inicial. Alfa é o coeficiente de dilatação linear. Esse alfa vai depender do material, beleza? Uma barra de ferro ou uma barra de alumínio dilatam de maneira diferente, beleza? E o Δθ, a variação de temperatura. Na prática, como é que é isso? Olha só, galera. Eu tenho uma barra aqui, beleza? Uma barra de um metal qualquer. A temperatura aqui, né? X, exemplo, 30 graus. Repare que eu tenho esse comprimento aqui, ó, beleza? Se eu esquentar essa barra, se eu aquecer essa barra até, né, 80 graus zero, né, 80 graus zero é ótimo, 80 graus Celsius, grau zero, prof, tá doidão, 80 graus Celsius, a tendência é o que, galera? Essa barra crescer, se expandir. Repare que a 30 graus Celsius eu tenho um comprimento inicial dessa barra aqui, que é justamente o comprimento compreendido entre essas duas linhas tracejadas. Se eu esquentar até 80 graus, olha só o que vai acontecer. Olha lá, aumentou o tamanho da barra, beleza? Agora a barra tem um tamanho final maior. E repare que isso aqui, ó, que está em amarelo, é a variação no comprimento, ou seja, é o que a barra cresceu, o tanto que a barra cresceu, variou com esse aumento de temperatura, beleza? Então vamos de novo, ó. Eu tinha uma barra com comprimento inicial a 30 graus
eu aqueci essa barra a 80, logo a barra cresce de tamanho, certo? E esse crescimento adicional é o ΔL, é a variação no comprimento, beleza? E aí, galera, se eu somar o que eu tinha com a variação, eu tenho o comprimento final. É a soma do comprimento inicial mais a variação no comprimento. Tranquilo? Ficou claro? Beleza? Vamos lá. Bom, nós temos agora a dilatação superficial, ou seja, área, certo? Dos sólidos. Qual é a definição? Acompanha comigo. É a dilatação térmica de um sólido considerando duas dimensões, ou seja, galera, a área, né? Base e altura, lado vezes lado, beleza? A formulazinha, ΔS, S0 vezes beta vezes delta θ. De novo, o ΔS é a variação de área, o S0 é a área inicial, o beta é o coeficiente de dilatação superficial, beleza? E o delta θ é a temperatura. Como é que funciona? Mesmo esqueminha da linear. Eu tenho uma placa, né, um retângulo, beleza? A 30 graus Celsius, e esse retângulo tem, né, algumas dimensões aqui, ó. Tem uma altura e tem um comprimento. Eu estou a 30 graus, galera. Se eu aquecer esse cara a 80 graus, o que vai acontecer? Olha lá, ó. Aumentou de tamanho, você ligou? Ó, eu tinha esse tamanho a 30, aqueci a 80, ó, dilatou. O tanto que dilatou é essa parte amarela aqui, é o que cresceu. Ou seja, é o ΔS, variação de área. Galera, cuidado, lá na cinemática, ΔS é variação de espaço, beleza? Aqui é variação de área, tranquilo? E a dilatação volumétrica dos sólidos, ou seja, se é volume, estamos falando de 3 dimensões. Então, é a dilatação térmica de um sólido considerando 3 dimensões. Resumindo, o volume. E a formulazinha, ΔV igual a V0 vezes gama vezes delta θ, galera. Mesma coisa, ΔV, variação de volume, V0, volume inicial. O gama é o coeficiente de dilatação volumétrica e o delta θ é a variação de temperatura. Tranquilo? Eu tenho aqui um cubo, né, um sólido geométrico, a uma temperatura de 30 graus. Se eu aquecer esse cara a 80 graus, olha o volume, ó. Eu tinha esse volume, agora eu tenho um volume maior, beleza? Tranquilo? E aí, gente, uma coisa interessante. Se você repara bem, olha aqui, ó. Se eu colocar as três fórmulas, linear, superficial e volumétrica, uma do ladinho da outra, você vai reparar que é praticamente a mesma coisa, beleza? O que está mudando aqui, na verdade? Está mudando os coeficientes. Alfa, beta e gama. Quando eu falo de linear, eu estou falando de metro. Quando eu falo de área, metro quadrado. Quando eu falo de volume, metro cúbico. Portanto, 2 é o dobro de 1, né? 2 vezes 1. 3 é 3 vezes 1. Tá vendo aqui, ó? Certo? M ao quadrado é 2 vezes M. M ao cubo é 3 vezes M, né? M vezes M, 3 vezes. Então, temos uma relação entre os coeficientes aqui. Olha lá. Beta vale 2 vezes alfa, lembra do 2 aqui, ó. E gama vale 3 vezes alfa. Tranquilo, gente? Isso é importante, porque uma questão pode armar uma pegadinha, pedir o cálculo de uma área, por exemplo, e te dar o coeficiente linear. Você vai ter que lembrar de multiplicar por 2. Tranquilo? Pessoal, dilatação dos líquidos. Você deve estar pensando, Bassalo, mas o líquido não é também volume? Não segue as mesmas regras? Sim, segue. Mas tem um pequeno detalhezinho aí que é bom a gente comentar. Olha só. A dilatação dos líquidos acontece em 3 dimensões, portanto, utilizamos o mesmo conceito da dilatação volumétrica dos sólidos, beleza? Olha lá, formulazinha mesma. Qual é o detalhe, galera? O detalhe é o seguinte, ó. ΔV variação do líquido, V0, tudo certinho, tá vendo? Tudo igualzinho à volumétrica, porém, o detalhe está aqui. Imagine que eu tenho um tubo aqui de vidro, representado pela essa parte azul, e um líquido amarelo dentro desse tubo. Galera, qual é o problema com os líquidos? Para eu dilatar esse líquido, eu vou ter que aquecer o recipiente que contém esse líquido. E se eu faço isso, não só o líquido dilata, como também o recipiente, sacou? Os dois vão crescer. Claro que o líquido cresce mais do que o recipiente, beleza? Mas existe uma variação também do recipiente. Então, se eu tenho esse conjunto aqui, ó, a 30 graus, se eu aquecer a 80 graus, o que eu vou ter é o seguinte, ó, olha lá, ó, de novo, repare, a parte azul cresce e a parte amarela também cresce, reparou? Olha só, essa parte verde, galera, é o tanto que o líquido dilatou, beleza? Certo? Então, veja bem,
Isso que está aqui entre as linhas vermelhas é o que cresceu a mais em relação ao recipiente. Ou seja, esse excesso de líquido aqui, ó, que cresce a mais, ele vaza, ele extravasa o recipiente, beleza? Temos uma parte que fica dentro do recipiente e a parte que vaza. Claro que a dilatação real desse líquido é toda a parte verde, porém, essa partezinha aqui, ó, entre as linhas vermelhas, é a parte que vai vazar em relação ao volume do recipiente, beleza? Essa aqui, essa linha de baixo aqui, ó, representa a parte que ficou dentro do recipiente, tranquilo? Então, nós temos a dilatação real do líquido, ou seja, realmente tudo o que o líquido dilatou, tranquilo? E nós temos a dilatação aparente, galera. Aparente é o que aparentemente dilatou, né? Eu coloquei no tubinho, eu vi que vazou líquido e dá a impressão que só a parte que vaza é que realmente cresceu. Na verdade, não, né? Temos uma dilatação real que compreende tudo isso. A parte que ficou dentro do recipiente não vaza, a parte que vaza é chamada de dilatação aparente, tranquilo? Galera, e esse pedacinho azul aqui, ó, foi a dilatação do recipiente, tá vendo aqui, ó? Então isso aqui é o tanto que o recipiente cresceu, certo? Esse que está em verde é o tanto que o líquido cresceu e a parte que vaza é a dilatação aparente. E aí temos uma relaçãozinha bacana aqui. Qual é a relação, galera? A ΔV, a dilatação real, a variação real, é igual à aparente mais a do recipiente. Faz sentido? Olha só. Se isso tudo aqui, ó, se isso tudo é a real, então isso tudo é a soma da dilatação aparente com a dilatação do recipiente. Por isso, ΔV real igual a ΔV aparente mais ΔV do recipiente. E você pode aplicar essa mesma ideia para os coeficientes. De que maneira? Olha lá. O gama real é igual ao gama aparente mais o gama do recipiente. Tá claro, gente? Ficou claro? Então, gente, cuidado, olha só, se liga. A parte que vaza, galera, não é a dilatação real. É a parte que aparentemente dilatou. Só que, na verdade, o líquido inteiro dilata, não só a parte que vaza. Beleza? Tranquilo? A parte que vaza é chamada de dilatação aparente. Beleza? Vem comigo, vamos lá. Tranquilo, galera? Bom, pessoal, lembra lá no comecinho que eu falei com vocês? Esquentou, expandiu. Esfriou, encolheu. Tem uma substância, a água, que num certo intervalo de temperatura não segue muito bem esse comportamento. Por isso, nós damos o nome de dilatação anômala da água. É uma anomalia, uma coisa que não é esperada, beleza? E aí, o que acontece? Vamos lá. A água, no intervalo de 0 a 4 graus Celsius, tem um comportamento anômalo, ou seja, nesse intervalo, ao sofrer aumento de temperatura, se contrai. Ao sofrer queda de temperatura, se expande. Entendeu? É o contrário, certo? Olha só, galera. Temos aqui uma moléculazinha de água, H2O, beleza? Temos uma outra molécula de água aqui, ó, H2O. Galera, as moléculas de água, vocês vão aprender no primeiro ano, existem dois tipos de interações nas moléculas. A interação intramolecular, são as ligações químicas, metálica, iônica, covalente, e as interações intermoleculares, entre moléculas, dipolo induzido e dipolo permanente. Nós temos uma interação aqui, ó, entre esse hidrogênio da água e esse oxigênio, beleza? Ó, uma interação aqui, beleza? Quando a gente resfria a água de 4 a 0 ou esquenta de 0 a 4, nós temos um comportamento anômalo. Aqui, ó, tá vendo aqui, ó? Se eu vou de 0 a 4, repare que o volume da água diminui, certo? E se eu vou de 4 a 0, o volume da água aumenta. Mas repare, galera, que depois de 5, depois de 4 aqui, ó, ela volta a se comportar normalmente. E abaixo de 0 também. O problema é nesse intervalo de 0 a 4 graus. Nós chamamos de dilatação anômala. Por exemplo, se você, por acaso, já esqueceu uma garrafa de água, refrigerante ou uma cerveja no congelador, acontece o quê? Estoura. A água expande, beleza? Ela é resfriada de 4 a 0, ela sofre uma expansão e se o recipiente estiver cheio de água, ela vai estourar esse recipiente, caso ele seja de vidro, ou até mesmo lata, né? A lata fica toda estufadinha, beleza? Então, galera, guarda isso. Esse comportamento anômalo só acontece com a água e no intervalo de 0 a 4 graus Celsius. Fechou? Na nossa aula presencial, a gente vai debater com mais detalhes esses assuntos, beleza? Com isso, galera, terminamos mais uma videoaula bacana naquele nosso sistema de videoaula, né? De videoaula, de sala de aula invertida. Gente, eu dei aula pra caramba hoje, cabeça tá, ó,
né? Tá voando aqui. Vídeo, aula invertida não, sala de aula invertida, beleza? Então, na próxima aula, a gente vai debater esse assunto, partir para as aplicações por meio de exercícios e situações conceituais. Qualquer dúvida, coloque aí nos comentários, beleza? Se inscreva no canal e se for uma dúvida muito, muito urgente, manda aquele WhatsApp sagaz para o Prof. Bassalo, que eu respondo sempre que possível. Tranquilo? É isso. Fechou? Fui!